Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Isabela Paraguai, que é médica neurologista. A Isabela tem especialização em distúrbios do movimento pela Faculdade de Medicina da USP. É neurologista colaboradora do ambulatório de neurocirurgia funcional e transtornos do movimento da USP e membro da International Parkinson and Movement Disorder Society. Então, primeiramente, Isabela, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é discutir com você a respeito das alterações na marcha, ou seja, alterações na forma de caminhar do idoso. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar sobre essa questão com você. Ótimo. Então, assim, as alterações de marcha no idoso, elas se referem a qualquer mudança na velocidade, no movimento, na simetria do movimento, no equilíbrio durante a caminhada, né? Ah, Muitas vezes isso é visto como um processo natural de envelhecimento. De fato, o envelhecimento ele pode levar a alterações de marcha. A maioria dos idosos tem algum grau de alteração de marcha, né? Quando que a gente pode considerar que isso é um processo normal de envelhecimento e em que momento que a gente vai considerar alguma condição por trás dessas alterações? Jorge, então vamos lá. Primeiro é importante a gente lembrar que existe realmente esse processo de envelhecimento, mas que não necessariamente é comum que o idoso tenha uma maior dificuldade de andar só por causa do envelhecimento, tá? Vamos lembrar que a gente considera idoso hoje a partir de 65 anos e a gente vê muitas pessoas dessa idade completamente, essa grande maioria talvez, completamente funcionais, né? Então, existe uma forma correta de andar, que é a forma como nós andamos normalmente, que envolvem diversos aspectos, né? Envolvem tanto a questão de força muscular, envolvem uma questão de propriocepção, que é a gente sentir onde o nosso pé está pisando, então ter essa referência sensorial de como é que a gente está caminhando. Envolve uma questão de equilíbrio, que muitas vezes tem a ver com, não só com a marcha em si, mas pode ter a ver com questões relacionadas ao labirinto, cerebelo, enfim. E envolve também a questão visual, né? Então, a gente anda e a gente sabe onde a gente está indo. E o fato da gente enxergar um obstáculo, uma alteração, é uma coisa que faz a gente ter uma marcha melhor também. Então, são diversos sentidos que fazem o nosso caminhar funcionar bem e que no idoso, se a gente pensar, existem diversos desses sentidos que podem estar afetados, né? Às vezes por questões até de outras comorbidades. Então é importante a gente pensar que uma alteração de marcha pode ser resultado de diversas alterações sistêmicas e que a gente precisa tratar para tentar melhorar essa funcionalidade, não simplesmente tomar aquilo como comum da idade. Ótimo. Ah, Bom, e aí tentando entender um pouco o primeiro passo que acho que precisa ser alertado muitas vezes você tem um atraso, né, na avaliação, no diagnóstico desses idosos, porque se considera que aquilo é normal, né? Ou seja, aquilo lá de fato seria uma coisa de envelhecimento, né? E em alguns momentos, na hora, a ideia é chegar aqui, quando que a gente de fato precisa de uma avaliação especializada e falar, não, olha, isso aqui tem alguma coisa a mais que a gente precisa ver. Então, vamos lá. O primeiro ponto, que é uma das coisas que chama a nossa atenção, são as quedas, né? Então, uma pessoa que começa a cair muito, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então, se um idoso começa a ter quedas muito frequentes, é importante que ele seja avaliado, né? Outra coisa é o idoso começar a ter dificuldade de andar sozinho, né? Então, o idoso que precisa de apoio, que precisa de uma bengala, que precisa segurar em outra pessoa para andar, isso é uma das coisas que faz com que seja interessante ter uma avaliação de alguém para ver se existe alguma coisa que possa ser alterada. Então, alguma doença, alguma patologia de base ou algo que seja passível de melhora com o tratamento ou às vezes até mesmo com uma fisioterapia. Tá? Então, eu diria que esses são os principais sinais de alerta: quedas e dificuldade de andar sozinho, principalmente. Ótimo.
Bom, alguns idosos têm uma dificuldade para iniciar a marcha, iniciar a caminhada, né? Mas quando já estão caminhada, eles conseguem manter um bom padrão de caminhada. O que que isso diz para você? Esse é um sintoma, é um sinal de alerta, na minha opinião, tá? Esse é um sintoma muito comum de parkinsonismo, de doença de Parkinson, mais comumente. Essa dificuldade de iniciar o passo, como se o pé tivesse congelado no chão, é um sintoma característico de doença de Parkinson, de outro parkinsonismo, e isso precisa ser avaliado por um especialista, porque tem tratamento. Então, geralmente, prescrevendo a medicação, o paciente consegue melhorar esse sintoma. E esse é um sintoma muito preocupante, que geralmente é motivo de queda, porque o paciente quer dar o passo e ele não consegue porque o pé está travado no chão, então ele não consegue mandar essa informação de que ele precisa caminhar. E isso pode fazer com que haja uma queda para frente. Ótimo. Bom, então, quer dizer, às vezes a preocupação com a alteração da caminhada, mas tem uma doença por trás que tem um tratamento e que precisa ser identificada, né? Exatamente. Uma outra queixa comum, na verdade são duas queixas opostas, né? Mas que podem estar presentes como queixas de alteração de marcha, é que algumas pessoas caminham arrastando o pé, enquanto outras levantam demais, como se fosse aquela marcha de soldado, né? Que levanta muito o pé e dá a pancada com o pé no chão. O que que a gente pensa nisso aí? Então, vamos lá. O arrastar dos pés, de novo, muito provavelmente é um sintoma de parkinsonismo, que a gente fala, que é uma dificuldade de tirar o pé do chão. Então, isso precisa ser avaliado com relação a uma doença do tipo parkinsonismo. E pode existir também uma fraqueza. Então, às vezes, se o paciente tem uma fraqueza de quadríceps, da musculatura da perna, ele pode ter menos força para tirar o pé do chão. Isso não dá para dizer que isso é consequência da idade, não. Existe uma maneira de fortalecer essa musculatura, então é algo tratável também, tá? Do outro lado, essa marcha, tirando muitos pés do chão, que a gente chama de marcha talonante, ela pode ter relação com a perda de sensibilidade, principalmente essa sensibilidade de propriocepção, que eu falei, que é o que faz a gente sentir que o chão está lá. Então, ela anda dessa maneira por uma dificuldade de sensibilidade. Isso precisa ser investigado, que tem como tratar também. Ótimo. E essa perda de propriocepção, tem alguma, você se preocupa com alguma condição para isso? A causa mais comum é deficiência de vitamina B12, mas uma deficiência aguda, não essa deficiência que se trata hoje em dia, que a vitamina B12 está um pouquinho mais baixa. Geralmente é uma vitamina B12 bem baixa, que causa uma alteração na medula, inclusive, e pode dar essa alteração de propriocepção. É uma das causas, né? Ótimo. Bom, uma outra causa que faz as pessoas terem essa marcha levantando excessivamente o joelho é porque, na verdade, às vezes é o que chama a atenção, mas é que ela anda com o pé caído, ou seja, ela não consegue apontar os dedos para cima, e aí para não arrastar o pé no chão, ela acaba levantando mais do que precisaria o joelho, né? Sim. Esse pé caído, o que é que ele diz para você? Geralmente, o pé caído é uma fraqueza da musculatura da perna, né? Que pode ser causada por uma alteração nervosa, uma neuropatia específica do nervinho que inerva aquele músculo, e o nervo foi lesado por algum motivo, geralmente é compressivo. Então, a região aqui atrás do joelho pode haver uma compressão, isso faz com que tenha uma lesão do nervo e aí a pessoa não consegue mais elevar o pé. Ótimo. E bom, e também até como ortopedista sempre pensar nos problemas de coluna também, né? De E também compressões na podem gerar coluna. alteração, lesão, né, nervosa, isso mesmo. Ótimo. Bom, mais uma situação que a gente vai ver eventualmente, é o que a gente chama de retropulsão, né? Em que uma pessoa, na hora que ela vai começar a caminhar, ela começa a andar para trás. Ah, o que que é isso? Por que que isso acontece? Geralmente isso é uma alteração do equilíbrio, tá? Então, geralmente esse andar para trás é a pessoa tentando se equilibrar. Então, de novo, algo que precisa ser muito bem investigado, né? A alteração de equilíbrio pode até acontecer nessa idade, como eu falei, como existe uma perda, às vezes, da sensibilidade de pisar no chão,
às vezes uma dificuldade de enxergar, então pode ser que a pessoa tenha uma alteração de equilíbrio, mas quando ela tem essa retropulsão, quer dizer que é uma alteração um pouquinho mais grave já, isso pode aumentar até a chance de queda. Então, retropulsão quer dizer um desequilíbrio. Ótimo. Bom, então uma outra coisa que sempre chama atenção nessas mudanças de marcha é o tempo de evolução, né? Quer dizer, existem coisas que vão evoluindo ao longo do tempo e existem algumas mudanças que são mais, ou seja, uma pessoa que está com um bom padrão de caminhada que de uma hora para outra começa a perder essa capacidade. Quando você fala numa perda de equilíbrio mais grave como essa, você vai pensar em algumas outras doenças neurológicas. Sim, eu acho que principalmente uma alteração de equilíbrio aguda, a gente pensa principalmente em acidente vascular cerebral, né, que pode haver uma alteração, por exemplo, no cerebelo, que é o nosso órgão principal da coordenação, um AVC nessa região pode causar uma alteração de equilíbrio mais aguda, ou um outro AVC em região cortical pode também causar uma perda de força, e essa perda de força ter uma alteração aguda de marcha, né, pela fraqueza. Então, acho que é importante investigar sempre um acidente vascular cerebral. Ou outras causas metabólicas, né? Então, às vezes, até doenças sistêmicas podem causar um sintoma de marcha, uma fraqueza, vamos dizer. Então, o paciente idoso, ele é mais propenso a ter sintomas mais importantes até uma infecção urinária. Então, às vezes tem um paciente que estava andando até ontem e de repente não consegue mais andar, é uma fraqueza súbita. É importante investigar infecções de maneira geral, que isso pode gerar uma alteração de marcha mais aguda. Ótimo. Bom, a festinação é uma condição em que há um aumento progressivo, né, da velocidade da pessoa, começa a andar mais devagar, ela vai acelerando e vai inclinando o corpo para frente, né? E um risco de queda aí também. O que quer dizer isso? O que você pensa nessa situação? Geralmente, a festinação também é um sinal muito comum, um sintoma muito comum da doença de Parkinson, que é essa aceleração do movimento. Na verdade, ela tem a ver com aquele congelamento que a gente falou lá atrás. Então, o paciente tem essa dificuldade de tirar o pé do chão. Então, a marcha, como a gente conhece, o cérebro não consegue passar essa informação, vamos dizer assim, e aí o correr é uma maneira do cérebro fazer com que o movimento aconteça. Então, o andar está difícil, o cérebro manda o comando para correr, para que ele consiga liberar o movimento. Então, o paciente corre ao invés de andar, porque se ele tiver que andar, ele não consegue fazer o movimento. Isso é um sinal de alerta para pensar em parkinsonismo. Ótimo. Bom, eu acho que a ideia dessa discussão era chamar um pouco a atenção de que essas alterações na marcha, muitas vezes, elas podem ser o primeiro sinal de alguma outra doença, de alguma outra condição que precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada. Que dependendo das alterações, você pode seguir aí para um caminho ou para outro, né? E eu acho que deu para a gente entender bem isso daí, assim, como se eu fosse falar como regra geral, é aquilo, quer dizer, os tratamentos das alterações de marcha, muitas vezes a gente vai pensar, bom, tá andando, vamos para uma fisioterapia, mas precisa ter um diagnóstico prévio nessas situações, né? Com certeza. Eu acho que na presença de um sintoma de marcha, mesmo que ele não seja agudo, né? Então, a pessoa vem piorando da marcha ao longo do último ano. É sempre importante procurar uma avaliação de um especialista, talvez o neurologista, por ter essa carga de diagnósticos de doenças neurológicas, tenha uma maior facilidade para diagnosticar isso. Mas é sempre importante ter uma avaliação da marcha, né? Então, levar em algum lugar que o paciente consiga ser avaliado com relação à marcha, colocar o paciente para andar, ver como que está a força muscular, ver como que está a questão de equilíbrio, porque é nessa avaliação que a gente consegue, muitas vezes, pegar alterações que são compatíveis com doenças, né? E não com o envelhecimento natural do paciente. Eu costumo dizer que não existe muito isso de isso é por causa da idade.
A gente até pode ter comorbidades que são mais comuns em pacientes mais idosos, que fazem com que ele tenha, por exemplo, alteração de sensibilidade, uma alteração de equilíbrio, redução de força, mas se existe uma maneira de melhorar aquilo e fazer com que o paciente tenha a capacidade de voltar à fisiologia normal da marcha, isso precisa ser feito. Ótimo. Isabela, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade. Acho que foi uma discussão legal para direcionar isso daí. Obviamente não é para chegar num diagnóstico, mas para entender a importância de se avaliar essas alterações, né? E contar com você aqui em outras discussões. Joia, muito obrigada, João. Fiquei muito feliz em participar e estou disponível para uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, Isabela. Obrigada, até.